Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, agora sim. Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui novamente nas minhas lives. Pessoal do Periscope, um abraço. Para a galera do Periscope, do Facebook, do Instagram, sejam bem-vindos. Como sempre, eu vou pedir para vocês, convidem os amigos de vocês para participarem dessas lives e também compartilhem nas redes sociais, tá certo? Vamos compartilhar conhecimento para ele retornar para a gente em dobro. Muito bem. Antes de começar a live de hoje, eu quero agradecer a vocês, a todos vocês que me seguem, a todos vocês que participaram da live de ontem. Fiquei impressionado com o número de pessoas, mais de 6.000 pessoas, juntando Periscope, Facebook, Instagram. É um número muito bom, fiquei impressionado. Lembrei de alguns anos atrás, quando eu comecei nas redes sociais, eu assistia as lives dos meus ídolos e olhava aquele número absurdo de pessoas e eu pensava, puxa, será que um dia eu vou alcançar esse número de pessoas? E graças a vocês, a gente está conseguindo alcançar, sinal de que vocês estão gostando do meu trabalho. Então fica aqui registrado o meu muito obrigado. Tá bom? Tamo junto sempre. Vamos passar o trator. Então vamos para o tema de hoje. Pessoal, o tema de hoje, mais uma vez, é a Lei Maria da Penha. Vamos fazer um link com a live de ontem, na qual eu também falei da Lei Maria da Penha, e vamos tratar novamente hoje da Lei Maria da Penha. Tá certo? Caso específico que vai ser objeto de análise. O caso que ocorreu no Big Brother Brasil. Caso do Big Brother Brasil. Eu, particularmente, não gosto de Big Brother Brasil, não tenho tempo para assistir, acho que não agrega nada de bom na minha vida, não assisto, não gosto, mas respeito quem gosta. O importante é ser feliz. Se você gosta de BBB, assista e seja feliz. O importante é respeitar o gosto alheio, a opinião alheia, tá bom? O que aconteceu no Big Brother Brasil? O que aconteceu no Big Brother Brasil que gerou uma repercussão, as pessoas começaram a comentar? Vamos entender. Rápida síntese. No Big Brother Brasil, para variar, se formou um casal, Marcos e Emily. O Marcos e a Emily começaram a se relacionar. Começaram a conversar, começaram a ficar, começaram a se relacionar. Parece que essa relação deles já tem aí uns 2 ou 3 meses. Estão se relacionando, conversando, ficando, etc. Começaram a discutir e surgiram brigas, várias discussões. Aí apareceram algumas notícias, alguns boatos, no sentido de que o Marcos teria agredido a Emily. Marcos agrediu a Emily. Inclusive, parece que até a própria Emily, em determinado momento do programa, se queixou de dores no braço.
Então foi isso que aconteceu. Começaram a falar, o Marcos agrediu a Emily, travou, mas está voltando agora, né? Periscope travou, mas está voltando. Então, acabei de falar que o Marcos e a Emily é um casal do Big Brother Brasil, começaram a se relacionar, tem uns 3 meses já, e aí começaram a surgir notícias no sentido de que o Marcos teria agredido a Emily. Teria agredido ela, teria lesionado. A própria Emily se queixou de dores no braço. Foi mais ou menos isso. Esse é o caso. Eu quero discutir com vocês os aspectos jurídicos desse caso. Primeiro ponto que nós vamos analisar. Incide a Lei Maria da Penha, nesse caso do Big Brother Brasil? Incide ou não incide a Lei Maria da Penha? Segundo ponto que eu quero discutir com vocês. Segundo ponto. A conduta da delegada de polícia foi correta? A delegada de polícia, ela tomou conhecimento da suposta agressão praticada pelo Marcos em relação a Emily, e a delegada de polícia começou a investigar. Foi inclusive nos estúdios, conversou com a Emily, requisitou as imagens, as gravações do programa para ver melhor, para investigar. Então, em síntese, essas foram as condutas da minha colega que está investigando o caso. Quero discutir com vocês se a delegada agiu corretamente. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto da live de hoje. As pegadinhas ligadas a essa matéria que podem cair na sua prova. As pegadinhas que podem cair na sua prova. Então esses são os 3 pontos que nós vamos discutir. Vamos para o primeiro então. Primeiro ponto. A incidência da Lei Maria da Penha, nesse caso do Big Brother Brasil, em relação ao Marcos e a Emily, incide ou não incide a Lei Maria da Penha? Vamos analisar esse ponto. Pessoal, quando a gente for estudar um caso concreto, ou um caso hipotético, para saber se incide ou não a Lei Maria da Penha, o primeiro ponto que nós precisamos avaliar é a questão do sexo da pessoa ofendida. Tema da live de ontem. Qual que é o sexo da pessoa ofendida? Ontem eu passei para vocês que a jurisprudência dos tribunais superiores entende que o sujeito passivo na Lei Maria da Penha é necessariamente a mulher. Para eu ter incidência da Lei Maria da Penha, tem que ter no polo passivo uma mulher. Então a ofendida, a vítima, precisa ser uma pessoa do sexo feminino. Nós vimos isso ontem na live. Esse é o entendimento do STJ. Muito bem. A Emily é mulher. Então nós já temos o primeiro requisito preenchido. Qual que seria o segundo requisito para aplicar a Lei Maria da Penha? O segundo requisito diz respeito à existência de algum daqueles vínculos que estão lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Esse é o segundo requisito, para a gente saber se aplica ou não se aplica a Lei Maria da Penha. Quais vínculos? Os vínculos e os seus significados estão lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Estão lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Eu preciso ter um vínculo doméstico, familiar ou ainda afetivo. Então, além da vítima ser mulher, eu expliquei para vocês ontem que a necessidade da vítima ser mulher é o pensamento dos tribunais superiores. Vítima deve ser do sexo feminino. Eu falei para vocês ontem que a aplicação da Lei Maria da Penha em relação a homens, essa aplicação é adotada por julgados isolados. Quem assistiu a live ontem está com isso na cabeça. Muito bem. Então a Emily é mulher. Vamos avaliar agora se existe algum dos 3 vínculos. O significado de cada um desses vínculos está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Na minha visão, eu acho que estão presentes, no mínimo, 2 vínculos. Primeiro, há o vínculo afetivo. Há o vínculo afetivo. Por quê? O Marcos e a Emily já estão juntos há mais ou menos 2 ou 3 meses. Vejam, não é uma relação eventual, não é uma relação esporádica.
Eu expliquei para vocês ontem que relações eventuais não são protegidas pela Lei Maria da Penha. Então, portanto, não tem uma relação eventual, de vez em quando. Eles estão de forma contínua juntos. Tá ok? Então não é uma relação eventual. E também não é uma relação efêmera, de curta duração. Não é que eles estão ficando há uma semana, não. Eles já estão juntos há um tempo significativo. 3 meses representam 1/4 de um ano, certo? Então, 3 meses já é um período significativo. Há uma relação contínua, há uma relação duradoura. Então, na minha visão, é possível aplicar a questão do vínculo afetivo. Além do vínculo afetivo, nós temos também a questão do vínculo doméstico. Se nós entendermos que o Big Brother Brasil, a casa do Big Brother Brasil, no período de duração do programa, é um espaço de convívio permanente de pessoas que estão sob o mesmo teto todos os dias, eu posso também afirmar que há um vínculo doméstico. Então notem, em tese, há 2 vínculos, o doméstico e também o afetivo, que estão lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Muito bem. Os 2 requisitos preenchidos em tese. Um terceiro requisito que a gente pode avaliar para aplicar a Lei Maria da Penha diz respeito à existência de uma situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência ou fragilidade sob a perspectiva de gênero. A vítima ela está em uma situação de vulnerabilidade. O suposto agressor usou a sua condição de homem para subjugar a vítima. Ele se aproveitou da fragilidade da vítima para agredi-la, para humilhá-la, para ofendê-la. Então, esse seria um terceiro requisito para aplicar a Lei Maria da Penha. A existência de uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade ou hipossuficiência sob a perspectiva de gênero. Em tese, a Emily estava em uma situação vulnerável, uma situação de fragilidade. Então vejam, em tese nós temos os requisitos de incidência da Lei Maria da Penha preenchidos. Certo? Fechou? Até aqui vocês concordam? Concordam até aqui? Vamos analisar sobre o aspecto jurídico, pessoal. Se ela provocou, se não provocou, se o Big Brother é bom, se é ruim, se é chato, se ela não é boa mulher, enfim. Essas questões estão fora da análise de hoje. Vamos nos ater aos aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha. Se não virar bagunça, começa a tumultuar, tá bom? Até aqui tá ok, então maravilha. Abrir um parênteses agora, ó. Vamos abrir um parênteses agora, para eu explicar para vocês, fazer um comentário de passagem. Até aqui nós já analisamos os 3 requisitos em relação à Lei Maria da Penha. Porque, de acordo com as notícias, em tese, teria ocorrido do Marcos em relação a Emily, violência física, violência moral, violência psicológica, tipos de violência que estão no artigo 8º da Lei Maria da Penha. Muito bem, chegamos até aqui. Agora o parênteses, ó. Deixem anotado aí. Eu não vou discutir muito sobre isso porque não é o momento ideal. Em uma outra oportunidade eu farei outra live para esmiuçar o tema para vocês. A questão da vulnerabilidade e da hipossuficiência como condição para aplicar a Lei Maria da Penha. Qual que é a posição hoje dos tribunais superiores em relação à necessidade de comprovar a vulnerabilidade da vítima, a hipossuficiência, a fragilidade? Hoje aqui nós estudamos esse requisito para aplicar a Lei Maria da Penha. Mas será que os tribunais, será que o STJ tem uma posição pacífica sobre isso? É ou não é necessário que comprove, que o MP comprove a situação de vulnerabilidade da vítima? É ou não é necessário? Qual será que é a posição do STJ sobre esse tema? Deixem anotado aí, pesquisem, que em breve eu farei uma live sobre esse tema, tá certo? Desde já adianto que há julgados que exigem a comprovação da vulnerabilidade, da hipossuficiência. Há julgados que afirmam
Não basta ser mulher, não basta ter vínculo doméstico, ter vínculo afetivo, não basta ter vínculo familiar. É necessário também comprovar a vulnerabilidade ou a hipossuficiência. Há julgados nesse sentido. Mas a pergunta que eu deixo para vocês, qual que é a posição do STJ? Essa exigência, essa última, é pacífica ou não? Quero ver vocês pesquisando e em breve nós vamos discutir esse tema. Muito bem, então nós já concluímos que em tese incide a Lei Maria da Penha. Muito bem, já concluímos isso. Vamos passar agora para o próximo ponto da nossa live, que diz respeito à atuação da minha colega delegada de polícia. A delegada de polícia, pessoal, como eu falei para vocês, o que aconteceu? Ela tomou conhecimento do caso. Olha, o Marcos agrediu a Emily, todo mundo falando, redes sociais, jornais, televisão, todo mundo falando. A delegada tomou conhecimento do caso e começou a investigar. Foi nos estúdios, conversou com o casal, requisitou as imagens do programa para investigar se houve ou não crime. Foi isso que aconteceu. Muito bem. Algumas pessoas falaram que a delegada não poderia ter feito isso. Que absurdo, a delegada agiu de ofício, a delegada quer aparecer. Muitas pessoas falando isso. Primeiro ponto, meus amigos, se existiu um crime, uma infração penal, a autoridade policial deve exercer suas funções. Não importa se isso aconteceu no Projac, nos estúdios da Globo, nos Jardins aqui em São Paulo, no Morumbi, em Moema, em Alphaville. Não importa se aconteceu nas comunidades carentes do Rio de Janeiro ou aqui de São Paulo. Não importa o local nem a pessoa. É patricinha, é madame, é pobre. Não importa. O delegado de polícia, ele deve agir de forma imparcial e buscando a justiça. Esse deve ser o binômio da atuação do delegado de polícia. Buscar a imparcialidade e a justiça. Esse é um dos binômios. Então não importa a identificação da pessoa, os seus bens, a sua vida, a sua imagem. A gente não pode investigar por meio de rótulos. O rótulo do inquérito, qual que é o nome da pessoa, da vítima, qual que é o nome do investigado. Isso não se coaduna com o Estado democrático de direito. Essa deve ser a posição. Eu sei que na prática muitas vezes não acontece isso, mas a posição que nós precisamos defender é essa. Não importa a condição da vítima nem onde ela está. Se houve crime, se houve infração penal, o delegado deve exercer as suas funções. Entenderam? Então, esse é o primeiro ponto. Muito bem. Será que a delegada poderia ter agido de ofício? Ela poderia ter iniciado uma investigação, tendo em vista que a Emily está confinada e a Emily não manifestou vontade em relação à investigação? Essa foi uma das críticas feitas em relação à delegada. Vamos recordar algumas lições de processo penal para a gente analisar a conduta da delegada. Primeiro ponto, artigo 5º do Código de Processo Penal. Artigo 5º do Código de Processo Penal. Lá nós temos a notitia criminis, de cognição espontânea ou ainda de cognição imediata. Lembram dessa matéria? Notitia criminis de cognição espontânea ou imediata. O que é essa notícia criminis de cognição espontânea? O exemplo clássico citado pela doutrina ocorre quando o delegado de polícia toma conhecimento de uma infração penal por meio da imprensa. E aí, a partir disso, ele passa a investigar, podendo inclusive instaurar inquérito policial, desde que se trate de uma infração penal, de ação penal pública incondicionada. Se o suposto crime que a imprensa noticiou é de ação penal pública incondicionada, eu, delegado de polícia, posso instaurar inquérito policial de ofício. Eu não preciso da vontade da vítima. Eu não preciso de representação da vítima. Repetindo, se o crime noticiado é de ação penal pública incondicionada, eu, delegado, posso instaurar inquérito de ofício.
independentemente da vontade da vítima. Certo? Muito bem. Outra forma que eu tenho de instaurar inquérito policial diz respeito ao crime de ação penal pública condicionada à representação. Se a imprensa fala que houve uma ameaça dentro do Big Brother Brasil, eu, delegado, não posso instaurar inquérito de ofício. Por quê? Porque a ameaça é um crime que é perseguido mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, se noticiou que houve ameaça, eu não poderia instaurar inquérito de ofício. Eu dependeria da vontade da vítima para agir. E uma terceira hipótese, ação penal privada. Se a imprensa noticia, olha, houve lá dentro da casa uma injúria, eu, na condição de delegado, eu não poderia instaurar inquérito de ofício. Por quê? Porque a injúria, em regra, é um crime de ação penal privada. Se é um crime de ação penal privada, eu só posso instaurar inquérito diante do requerimento da vítima ou do seu representante legal. Então nós temos essas três situações em relação à instauração de inquérito. Para saber se o delegado agiu de forma correta ou não, é necessário saber qual a natureza do crime, qual foi a infração penal cometida. É isso que nós precisamos analisar. Muito bem. Dito isso, pessoal, nós podemos concluir, nessa segunda parte da live, que a delegada agiu em consonância com a lei, porque a imprensa noticiou a prática do crime de lesão corporal. Não foi isso? Estou errado? Estou errado ou não? O que a imprensa noticiou que teria ocorrido com a Emily? Uma lesão corporal. Não foi isso? Pelo que eu li, pelo que eu ouvi, a imprensa passou isso. Marcos teria agredido a Emily. Lesão corporal. Em tese, houve lesão corporal, de acordo com as informações divulgadas. Bom, se houve lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, nós estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Ora, se a lesão corporal, à luz da Maria da Penha, é um crime de ação penal pública incondicionada, isso significa que eu posso instaurar inquérito de ofício. Nós acabamos de ver hipótese de cognição imediata, espontânea. Então, se a imprensa noticiou que houve, em tese, o crime de lesão corporal, e se esse crime de lesão corporal, de acordo com a Lei Maria da Penha, é perseguido mediante ação penal pública incondicionada, eu posso instaurar de ofício. Então não houve nenhuma ilegalidade na atuação da delegada. Ela agiu corretamente atuando de ofício. Ela não dependia da vontade da Emily. Ainda que a Emily diga, eu não quero que a doutora investigue, eu não quero que a polícia civil investigue, isso não importa para a lei. A vontade da Emily é irrelevante sob a ótica penal, processual penal. Tá certo? E aí vocês podem perguntar para mim, mas professor, o crime de lesão corporal, ele não é um crime de ação penal pública condicionada à representação? Vocês podem fazer essa questão. Aqui a gente tem que tomar um cuidado imenso para não confundir. Presta atenção aqui. Qual que é a regra? No geral, a lesão corporal leve, a lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ocorreu lesão corporal leve? Ocorreu. Qual que é a regra geral? Esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. Essa é a regra geral. Só que, se existir incidência da Lei Maria da Penha, essa regra geral ela é afastada. Sabem por quê? Porque lá no artigo 41, artigo
41 da Lei Maria da Penha, o legislador diz no 41: aos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha não se aplica a Lei 9.099. Isso está no artigo 41 da Lei Maria da Penha. Muito bem, então eu não posso aplicar 9.099. E qual que é o lance aqui? A natureza do crime de lesão corporal leve, a natureza de ação penal pública condicionada à representação, essa natureza, ela foi instituída pela Lei 9.099. Lá no artigo 88, da Lei 9.099, o legislador inova. Ele fala assim: o crime de lesão corporal leve dependerá de representação. Então, essa natureza da lesão corporal leve, ela foi instituída pela Lei 9.099. A partir do momento que vem a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, e fala que não se aplica a Lei 9.099, eu passo a não ter mais a natureza de ação penal pública condicionada. Passa a ser a regra geral, incondicionada. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já julgou esse caso, julgou que a Lei Maria da Penha é constitucional. Então, a Lei Maria da Penha afastou a necessidade de representação em relação à lesão corporal leve. Entenderam? Regra geral, lesão corporal leve depende de representação. É ação penal pública condicionada. Regra geral. Entretanto, contudo, se nós aplicarmos a Lei Maria da Penha, se o caso concreto atrair a Lei Maria da Penha, a ação em relação à lesão corporal leve, ela deixa de ser uma ação penal condicionada à representação e passa a ser uma ação penal pública incondicionada. Então, guardem bem essa diferença, tá bom? Guardem bem. Uma pegadinha que pode cair para vocês na prova. Eu vejo muita gente confundindo. Até alguns colegas, às vezes, fazem confusão. Qual que é o detalhe aqui? Presta atenção. A questão da lesão corporal leve, nós já vimos. A Lei Maria da Penha, portanto, ela inovou em relação à questão da lesão corporal leve. Regra geral, depende de representação. É de ação penal pública condicionada. Com a Lei Maria da Penha, a lesão corporal, ainda que leve, passa a ser crime de ação penal pública incondicionada. A Lei Maria da Penha só inovou em relação à lesão corporal leve, pessoal. Entenderam? Não façam confusão achando que a Lei Maria da Penha transformou a natureza de todos os crimes em relação às ações penais. Tem gente que acha que a ameaça agora passou a ser crime de ação penal pública incondicionada. Não! O crime de ameaça continua sendo de ação penal pública condicionada à representação. Ainda que ocorra contra a mulher, ainda que seja violência doméstica. Então, cuidado para não generalizar. Uma coisa é a questão da lesão corporal leve. Outra coisa são os crimes que dependem de representação. Não houve nenhuma mudança em relação à ameaça. O crime de ameaça continua sendo um crime de ação penal pública condicionada à representação. Continua com a mesma natureza. Estupro, regra geral, continua com a mesma natureza. Ação penal pública condicionada à representação. Assim como a injúria, a calúnia, a difamação, ainda que seja caso da Lei Maria da Penha, a ação penal continua sendo em regra privada. Ela não deixou de ser privada para ser incondicionada. Então guardem bem isso, cuidado para não fazer confusão. Tá certo? Vamos passar aqui para o próximo bloco, a próxima questão. Hoje o Marcos, daqui a pouco eu falo da vez de fato. Segura aí que tá aqui no resumo, segura aí. Eu não ia deixar a vez de fato de fora, não é? Então segura aí. Olha, lesão corporal culposa é agora. Hoje o Marcos deu uma declaração na imprensa dizendo que eu não fiz por querer. Em nenhum momento eu quis machucar a Emily. Foi a declaração do Marcos. Eu não tive a intenção. Em nenhum momento eu quis
machucar a Emily. Essa foi a declaração do Marcos. O que vocês acham que o Marcos quis dizer com essa declaração? Eu não tive a intenção de machucar. Eu não quis machucar. Qual que foi a intenção do Marcos, pessoal? Se houve lesão corporal com essa declaração, dá a entender que houve o quê? Uma lesão corporal culposa, não é isso? Não tive a intenção. Nunca quis machucar a Emily. Eu gosto da Emily, não quis machucar ela. Dá a entender que houve uma lesão corporal culposa. Discutiram, pegou no braço dela, a gente pode pensar nisso. Pergunto para vocês, suponhamos que realmente houve a lesão corporal culposa. Muda em alguma coisa a questão da atuação da delegada de polícia? Lesão corporal não é dolosa. Não é lesão corporal leve e dolosa, não é. Suponhamos que se trata de lesão corporal culposa. Isso muda a natureza da ação penal no caso de violência doméstica? Houve uma lesão corporal, uma lesão leve, só que culposa. Isso muda ou não muda a atuação da delegada de polícia? Muda ou não muda, altera ou não altera a questão da natureza da ação penal? Qual que é a opinião de vocês? É que falaram em cabeça aqui, tá vendo? Por isso que não dá pra ficar lendo muito o que vocês falam, senão eu acabo perdendo o raciocínio. E aí? Ó, questão que pode cair, uma pegadinha que pode cair na sua prova. Outra pegadinha. O legislador pode falar, melhor dizendo, o examinador pode dizer. Ele pode jogar na sua prova assim. Ele dá um caso, ele fala que é um caso de Lei Maria da Penha, e ele diz para você que nesse caso hipotético houve uma lesão corporal culposa praticada em âmbito doméstico, sendo que estão presentes os requisitos da Lei Maria da Penha. Guardem bem isso. O fato da lesão corporal ser culposa não altera o que nós vimos até agora. Ainda que tenha ocorrido uma lesão corporal culposa, a ação penal pública continua sendo incondicionada. Portanto, a delegada pode agir de ofício. Tá? Portanto, a delegada pode agir de ofício. Tá? A delegada pode agir de ofício, ainda que a lesão corporal seja culposa. A delegada pode agir de ofício e o Ministério Público ele vai atuar mediante ação penal pública incondicionada. Anotem bem isso. De acordo com a jurisprudência, tanto do STF como do STJ, no caso de lesão corporal, não importa se é leve ou se é culposa. Tanto a leve como a culposa são de ação penal pública incondicionada, desde que, obviamente, incida a Lei Maria da Penha. Incidiu a Lei Maria da Penha, não importa se a lesão corporal é leve, não importa se a lesão corporal é culposa. A ação penal pública é incondicionada. Porque a natureza de ação penal pública condicionada em relação à lesão culposa também está lá no artigo 88 da Lei 9.099. E a Lei Maria da Penha afastou a 9.099. Então, resumão nesse trecho. Lesão corporal, não importa se é leve ou culposa, incidiu a Lei Maria da Penha, a ação penal pública é incondicionada. Decisão, visão majoritária, dominante do STJ e do STF. Então cuidado, hein? Não vai cair na pegadinha. Ah, lesão corporal culposa, o marido machucou a mulher sem querer. Ah, então não incide a Lei Maria da Penha. Tá errado. Incide e a ação penal pública é incondicionada. Entenderam? Muito bem. Vamos aqui para o próximo tópico. Imaginem que a delegada está vendo as imagens. E aí ela constata que o Marcos tão somente empurrou a Emily. O Marcos não agrediu a Emily, não causou lesão, não prejudicou a integridade física, a integridade mental. Não. O Marcos somente empurrou a Emily. O Marcos somente empurrou a Emily. Deu um empurrão. Em tese, qual infração o Marcos cometeu?
Pergunto para vocês, como que fica isso? Bom, vamos imaginar. Isso aqui, ó, magistrada 2017 falou, vias de fato. Nesse caso hipotético eu acabei de citar, a delegada está vendo as imagens e ela percebe que o Marcos só empurrou a Emily. Em tese, nós temos uma infração penal, qual seja, vias de fato. E se for vias de fato, que vocês perguntaram agora há pouco, muda alguma coisa? Vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha. Muda ou não muda alguma coisa? A ação penal pública muda? A atuação do delegado muda? Como que fica essa bronca? Qual que é a opinião de vocês? Muda sim? O Felipe falou que muda? E aí? Essa é uma outra pegadinha, muita gente confunde. Quando as provas usam a expressão vias de fato e faz um link com a Lei Maria da Penha, muita gente erra. Pessoal, se for vias de fato, não muda nada. Se for vias de fato, não muda nada. Detalhe, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Então, hoje, a posição do Supremo Tribunal Federal é que as vias de fato são de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, mas é uma infração penal menos grave, é um crime anão. Não importa. O Supremo já julgou esse tema. Contravenção penal é de ação penal pública incondicionada. Não façam confusão. Deixa anotado aí. Outra questão que pode cair para vocês, outra pegadinha. A pegadinha vai cair assim. A banca vai colocar que, segundo o artigo 41 da Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 em relação aos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí o legislador vai falar, o pessoal da banca vai falar, bom, se o artigo 41 fala que não se aplica a Lei Maria da Penha, estão prestando atenção aqui? Eu perdi aqui, pera um pouquinho, ó. Voltando no raciocínio, ó. Quem tá com a lei aí? Que eu paro para ver, acabo perdendo o raciocínio, ó. São 3 câmeras, né, pessoal? Então por isso que complica um pouco. Parou aqui o Instagram? Tinha travado tudo? Acho que está reconectando, né? Facebook tá ok? Voltou agora o Instagram? Espera um pouquinho, deixa eu só voltar aqui o Instagram. Peraí. Voltou o Instagram, não? Parou? Tá, peraí, deixa eu reiniciar aqui o Instagram então, porque parou. Pera um pouquinho só. Deixa eu voltar aqui, peraí. No Face tá normal. Só um minutinho, pessoal. Peraí, deixa eu encerrar aqui. Abrir de novo. Pronto, peraí. Vai entrar no Insta de novo, peraí. Só alguns segundinhos aqui. O Insta... Peraí... agora vai entrar agora, peraí. Tá entrando de volta.
Tá entrando, o pessoal tá entrando. Só um minutinho, só para o pessoal que tá começando a perder. A gente começou as 3 lives, vamos 5 segundinhos, só o pessoal tá entrando já. Voltando, então vamos lá. A gente já tá acabando já. Primeira vez que trava, né, pelo Insta. Tá com bastante gente. Então vamos lá, voltou. Então eu não vou ficar parando para ficar aí nos comentários agora, depois eu leio, senão eu acabo perdendo o raciocínio, tá? Voltando então. Tava falando para vocês de uma outra pegadinha que pode cair também na sua prova. Quem está acompanhando com a lei seca? Pega o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Lá no artigo 41, o legislador fala que a Lei 9.099 não se aplica em relação aos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Então algumas pessoas fazem confusão. E os concursos também já cobraram. Ora, se o artigo 41 fala que não se aplica a Lei 9.099 em relação aos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, significa que eu não aplico a Lei Maria da Penha em relação às contravenções penais. Pelo menos no que diz respeito a 9.099. Entenderam o raciocínio? Se no artigo 41, onde consta que está afastada a lei do GCRIM, lá consta a expressão crimes. Então, se ocorrer um crime que envolve violência doméstica e familiar, eu não posso aplicar a lei do GCRIM, eu não posso aplicar a lei 9.099. Só que o artigo 41 fala em crime. Se eu seguir a interpretação literal, crime não é contravenção penal. Nós sabemos que o gênero é infração penal. Crime e contravenção são espécies. Então, se no artigo 41 consta a palavra crime, em tese eu poderia pensar, bom, se ocorrer vias de fato, ainda que incida a Lei Maria da Penha, eu posso aplicar a lei do GCRIM, a lei 9.099. Porque no artigo 41, onde consta que eu afasto a 9.099, lá no 41 só fala de crimes. Se só fala de crimes, eu posso aplicar a lei do GCRIM em relação às contravenções penais. Tá errado isso, pessoal. Tá errado. STF e STJ já falaram que o artigo 41, embora conste nele a palavra crimes, nós devemos entender que eu não aplico a lei do GCRIM em relação aos crimes e também em relação às contravenções. Se é caso de Lei Maria da Penha, não importa se é crime ou contravenção. É Maria da Penha, não importa se é crime ou contravenção. Em ambas as hipóteses, eu afasto a aplicação da Lei 9.099. Muita gente confunde e já caiu em algumas provas. Então, guardem bem isso. Está caracterizada a aplicação da Lei Maria da Penha? Está. Incide a Lei Maria da Penha. Então, não importa se é crime ou contravenção. Sendo crime ou contravenção, não importa. Em ambas as situações, tanto em relação aos crimes como em relação às contravenções ocorridos no âmbito da Lei Maria da Penha, eu não aplico a Lei 9.099. Eu não aplico a lei do GCRIM. Tá? Cuidado para não confundir. Cuidado para não confundir. Isso já caiu em várias provas. Para a gente entender agora a aplicação prática desse último raciocínio. Professor, como que o delegado vai aplicar esse raciocínio na prática? Ontem eu já fiz essa distinção. Vou fazer de novo para vocês entenderem. Suponhamos, então, vamos pegar uma infração penal que é de menor potencial ofensivo. Vamos pegar a ameaça. Crime de ameaça. É um crime de menor potencial ofensivo. É uma infração de menor potencial ofensivo. A ameaça ou vias de fato. Vamos pegar como exemplo. Suponhamos que acabou hoje o Big Brother Brasil.
o Marcos não foi expulso. Ele foi expulso ontem, mas vamos supor que ele não foi expulso. Acabou hoje o Big Brother Brasil, o Marcos e a Emily tiveram uma discussão, ele acabou ameaçando ela ou empurrou ela. Ou ameaçou e empurrou. Dos estúdios, a polícia militar levou eles até a delegacia. É a sua delegacia. Você é o delegado de plantão, você é a delegada de plantão. Vocês estão recebendo a ocorrência do Marcos e da Emily. Doutor, doutora, parece que o Marcos ameaçou a Emily. Qual é o procedimento que vocês adotariam nesse caso? Ameaça hipotética feita pelo Marcos em relação a Emily. O que vocês fariam como delegados? Acabou de chegar na sua delegacia esse caso. O que vocês fariam? O que vocês fariam? E a Emily fala assim, eu quero representar contra o Marcos. O que vocês fariam? O que vocês fariam? Olha como é importante saber se incide ou não a Lei Maria da Penha. Olha como é importante saber. Suponhamos que você, delegado, você, delegada, decida que não cabe a aplicação da Lei Maria da Penha. Você diz, não cabe a Lei Maria da Penha. Eu acho que essa relação deles foi uma relação efêmera. Na minha visão, não incide a Lei Maria da Penha. Se você entender que não incide a Lei Maria da Penha, você teria que lavrar um termo circunstanciado contra o Marcos. Teria que lavrar um TC. Por quê? A ameaça é um crime de menor potencial ofensivo. Dessa forma, você deve aplicar a Lei 9.099. E nessa lei consta que o auto de prisão em flagrante ele é substituído pelo termo circunstanciado. O TC é um sucedâneo do auto de prisão em flagrante. No lugar de fazer o auto de prisão em flagrante, você faz um TC. O TC nada mais é que um boletim de ocorrência circunstanciado. É um único documento com a versão das partes e com outras informações. Você lavraria um TC. E aí o Marcos assinaria o termo de compromisso para comparecer em juízo e logo em seguida você teria que liberar ele. Você não poderia, como delegado, exigir o pagamento de fiança do Marcos, porque a Lei 9.099 não exige o pagamento de fiança. Esse seria o desfecho do caso na hipótese de não aplicação da Lei Maria da Penha. Ah, professor, mas eu entendo de forma diferente, eu acho que incide a Maria da Penha. Aí você não poderia lavrar TC. Por quê? Porque eu já falei, o artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta a lei do TC, que é a 9.099. Você teria que lavrar auto de prisão em flagrante. Teria que lavrar o auto de prisão em flagrante. E o Marcos só poderia ser solto mediante o pagamento de fiança. Ah, professor, eu posso arbitrar fiança no caso de Lei Maria da Penha? Pode. Não há nenhum impeditivo legal para você arbitrar fiança. O que acontece na prática é o seguinte. Na prática, muitos delegados fazem, eu também, se é um caso de violência doméstica e se a vítima solicitou a aplicação de medidas protetivas, você pode deixar de arbitrar fiança sob o argumento de que a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência, para garantir que o juiz consiga avaliar o pedido da ofendida. Na prática, isso é possível. Embora seja cabível a fiança, porque a ameaça, a pena máxima, não ultrapassa 4 anos, embora seja cabível no caso concreto, eu deixo de arbitrar justificando que a vítima solicitou medidas protetivas e, portanto, eu, delegado, entendo que é caso de prisão preventiva. Entenderam? Na lei consta, no CPP, na Lei Maria da Penha, há a possibilidade de preventiva para a violência doméstica, notadamente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, na prática, isso pode acontecer. Isso não quer dizer que o delegado não pode arbitrar fiança. Se ele entender que é caso de fiança, se a vítima não pediu medida protetiva, ele pode muito bem arbitrar fiança. O que existe é o posicionamento de alguns ministérios públicos no sentido de que o delegado não poderia arbitrar fiança, porque envolve violência doméstica.
Mas isso é um posicionamento do MP, tá bom? Isso é um posicionamento do MP. Isso não consta na lei, tá certo? Já deixei de arbitrar várias vezes e nunca tive nenhum problema em relação a isso. Nunca tive nenhum problema em relação a deixar de arbitrar fiança no caso de violência doméstica. Nunca tive. Entenderam? Entenderam, pessoal, as questões? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu separei aqui para passar para vocês. Ficaram com alguma dúvida? Pode fazer, Cássia. Pergunta aí. Magistrado 2017. Isso, o delegado decide se concede ou não a fiança, exatamente. Então, pessoal, meu colega aqui, meu irmão, professor Marcelo, está falando sobre a questão dos relacionamentos esporádicos. Ele entende que não se aplica a Lei Maria da Penha no caso da Emily e do Marcos. Meu amigo Marcelo entende que não se aplica a Lei Maria da Penha porque ele fala que é um relacionamento esporádico. Ele entende isso. Se realmente nós considerarmos que é um relacionamento esporádico, eventual, aí não se aplica a Lei Maria da Penha. Eu falei para vocês ontem, na live de ontem, o STJ entende que a Lei Maria da Penha não se aplica em relação a relacionamentos efêmeros, curtos, esporádicos, eventuais. Não se aplica a Lei Maria da Penha. Eu, com a devida vênia, Marcelão, eu entendo que se aplica a Lei Maria da Penha porque parece que o Marcos e a Emily estão juntos há uns 3 meses já. 3 meses é um quarto de um ano. Então eu acho que já é um tempo suficiente, é um tempo significativo. Porque além de ser 3 meses, parece que é isso, além disso tem a questão da convivência permanente dentro da casa. Estão vivendo todos os dias sob o mesmo teto, discutindo, conversando, se relacionando, beijando, abraçando, enfim, é um tema polêmico. Nós podemos entender que não se trata de Lei Maria da Penha. Eu, com a devida vênia, entendo que se trata em razão dos motivos que eu já passei. Ô Marcelo, fica à vontade, parceiro, fica à vontade. Algumas pessoas, assim como você, também entendem que não se encaixa aí a Lei Maria da Penha. Qual que é a opinião de vocês, pessoal? O Marcelo já abriu a divergência. Vocês concordam com o Marcelo? Se aplica ou não a Lei Maria da Penha? Qual que é a opinião de vocês? Eu dei a minha. O professor Sanches ontem parece que também concordou que se aplica a Lei Maria da Penha, o grande Rogério Sanches. E vocês? Qual que é a opinião de vocês? Seguem o relator ou vão seguir a divergência inaugurada pelo meu querido amigo Marcelo? E aí, se aplica ou não se aplica? Periscope está vencendo o aplica. Karen aplica, Rafael aplica pelo Face, Hugo também que aplica, Vaval seguiu o Marcelo, Amaral também seguiu o Marcelo. E aqui pelo Instagram? O Bacelar fala que não aplica. Aplica, a maioria aplica, não é? A maioria aplica. Olha como é importante, não é? Vai que um caso desse cai na sua delegacia. Vai que você seja o delegado do caso Big Brother Brasil. Interessante, né? Quem falou que o Big Brother não serve para nada? Quem disse que o Big Brother não pode ser analisado sob o aspecto jurídico? Não é isso? Maravilha. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Em dúbio. Eita. Mais alguma pergunta? Márcio falou também que não se aplica por não se tratar de cunho familiar, e sim um jogo. Ainda que não seja família, né, Márcio? Tem um vínculo doméstico, tem um vínculo afetivo, não precisa ser vínculo familiar. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem perdeu o começo é só assistir no Periscope, tá? No Periscope fica gravado no Periscope, no Facebook. Tamo junto, Marcelão. Pergunta interessante aqui do Ciro. Quanto tempo para se considerar o relacionamento habitual? Tem prazo? Pessoal,
não é matemática, não tem um prazo. A jurisprudência não definiu nada sobre isso. Vai aí da questão subjetiva, vai da interpretação de cada um. Vai depender do caso concreto, das circunstâncias do caso concreto. Não dá para fixar um período. No mínimo 5 meses. Isso é muito relativo, tá bom? Vai depender do caso concreto. Tornozeleira eletrônica, no caso da Lei Maria da Penha, não vejo por que não utilizar. Não vejo nenhuma restrição em usar tornozeleira eletrônica no caso da Lei Maria da Penha. Na Maria da Penha pode ser arbitrada a fiança? Pode, pessoal. Já falei para vocês que não há nem impeditivo. O delegado pode arbitrar fiança, como pode também não arbitrar, de acordo com aquela orientação que eu passei para vocês. Mais alguma questão? Amaral, dá uma olhadinha no começo da transmissão, eu já falei sobre esse tema, tá? Não vou repetir tudo de novo, porque senão fica cansativo. O pessoal que já viu vai ter que ver de novo. Então, quem perdeu o começo, é só olhar o Periscope, vai ficar gravada a aula, tá? Depois você dá uma olhadinha no Periscope, por favor. Direito à fiança não é um direito subjetivo do autuado, uma vez preenchidos os requisitos legais? Não vejo a fiança como um direito subjetivo. A fiança depende da análise de vários requisitos que estão lá no Código de Processo Penal. Vida pregressa, periculosidade do agente, natureza da infração penal. Se fosse um direito subjetivo, eu teria que conceder sempre. Dependendo do caso concreto, eu posso não conceder a fiança. O próprio Código de Processo Penal, em algumas situações, veda a concessão de fiança. Aliás, a própria Constituição Federal veda a concessão de fiança. Crimes equiparados e hediondos. Aceitam fiança? Não. Então, se a fiança fosse um direito subjetivo, eu não poderia ter a inafiançabilidade dos hediondos equiparados. E como vocês sabem, embora não seja muito a minha área, direito constitucional, mas nós não podemos ter normas originárias inconstitucionais. Eu não posso falar inconstitucionalidade de normas originárias. Grande mestre Pedro Lenza que me corrija se eu estiver errado. Cadê o pessoal de constitucional? Atacando um pouco constitucional. Olha que tema interessante, hein? Estão falando que a fiança seria um direito subjetivo do réu. Joguei essa questão. Ora, se é um direito subjetivo do réu, eu não poderia então deixar de conceder fiança no caso de hediondos equiparados. E a vedação à fiança, em relação aos hediondos equiparados, ela decorre da Constituição Federal. Depois o CPP incorporou, mas decorre da Constituição Federal. E na Constituição Federal, estudando constitucional, pelo que eu sei, nós não podemos falar em normas originárias inconstitucionais. Estou certo ou estou errado? E aí? Mais alguma pergunta? Não entendi, Felipe. Não entendi, Felipão. Manda de novo, é que eu não entendi. Rafael, já expliquei no começo da transmissão que ainda que seja vias de fato, se é violência doméstica, eu vou lavrar auto de prisão em flagrante. Ainda que seja contravenção de vias de fato. Incidiu a Lei Maria da Penha, eu não posso lavrar TC. Eu tenho que lavrar auto de prisão em flagrante. E aí eu posso arbitrar fiança ou não. Vai depender do caso concreto. O que mais? Mais alguma pergunta? Sursi não cabe em Lei Maria da Penha. Nós falamos ontem dessa matéria. Se é Lei Maria da Penha, não cabe sursi processual. Não cabe suspensão constitucional do processo, não cabe transação, não cabe nada que está na Lei 9.099. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, Luque, não é questão que o delegado avalia a questão da preventiva. A questão é que a fiança é arbitrada pelo delegado. Ela é arbitrada pelo delegado. Ele não é obrigado a arbitrar fiança. Ele pode deixar de arbitrar fiança por entender que é caso de preventiva. E pelo CPP ele tem legitimidade, ele tem esse poder de representar pela prisão preventiva, pela temporária, pela preventiva. Então não é que o delegado está decretando a preventiva, não é nada disso.
A questão é, a fiança é arbitrada pelo delegado. Ele analisa os requisitos da fiança, se estão presentes ou não. E aí ele pode arbitrar ou não a fiança. Inclusive sob o argumento de quem entende que é caso preventiva. Ele tem poder para representar pela preventiva. Está no CPP. O que mais? Tem mais alguma pergunta? Parâmetro para arbitrar fiança, Janaína, está lá no CPP. A renda do indiciado, vida pregressa, periculosidade, natureza da infração. Salvo engano, o artigo 326 do CPP. 326, salvo engano. Valeu, Felipe. A fiança, eu já falei para vocês que pode ser arbitrada. Pessoal, para o delegado arbitrar a fiança, a infração penal ela não pode ter pena superior, pena máxima, superior a 4 anos. Se a infração penal tem pena máxima inferior a 4 anos, eu posso arbitrar a fiança. Mais alguma pergunta? Acertei 326? De cabeça assim, né? Na hora. Valeu, São Paulo 123, que bom que você gostou. A responsabilidade do programa, pessoal, o Big Brother não poderia ter exibido as cenas de agressão. Isso é uma forma de estimular a violência doméstica. Eu entendo aí que é possível sim buscar a responsabilização do programa nas vias adequadas, na via civil, etc. Tá? Então eu acho que não é bacana apresentar imagens de violência doméstica contra a mulher, principalmente no Brasil, um país que sofre com a questão da violência doméstica. Todo dia tem mulher sendo morta, todo dia tem mulher sendo agredida. Um programa com alcance do Big Brother Brasil, a partir do momento que exibe essas cenas, infelizmente está aí, de certa forma, incentivando, instigando a prática de novas agressões. O que mais? Mais alguma pergunta? Várias perguntas, não é? Pessoal, estudem a Lei Maria da Penha, é uma lei importantíssima, é um tema que está em voga, é um assunto que despenca em concursos públicos, principalmente quem quer ser delegado. Não deixem de estudar a Lei Maria da Penha, é uma lei importantíssima, é uma lei atual, é uma lei que nasceu a partir de uma condenação do Brasil no âmbito internacional. Então não deixem de estudar a Lei Maria da Penha, tá bom? Principalmente quem quer ser delegado, quem quer seguir carreira jurídica, tá certo? O que mais? Mais alguma pergunta? Extasiada com essa aula? Pô, obrigado, que bom que vocês gostaram. Curtiram então os comentários? Foram esclarecedores? Anotaram? Gostaram, curtiram? Mandem agora o feedback de vocês. E aí? Muito boa, o Jefferson, o Diego. Federalista, você é muito humilde, excelente, top. Janaína, valeu, professor, parabéns, ótimo. A Bahia agradece, muito boa, aula foda, ótima, show, Guga. Diego, bom demais, excelente, parabéns. Vamos sair daqui especialistas, valeu professor, cheguei agora, mais uma aula excelente, que bom que vocês curtiram, maravilha, valeu mesmo. Pessoal, então quem não me segue ainda nas outras redes sociais, sigam lá, tá bom? Hoje eu coloquei mais 2 vídeos no meu canal do YouTube, quem perdeu os temas anteriores, eu coloquei hoje mais 2 vídeos no meu canal do YouTube. Tem vários vídeos lá, dicas de estudo, motivação, vale a pena conhecer o meu canal no YouTube. É só você se inscrever lá para ter acesso aos vídeos. Joga no YouTube, Delta Thiago com TH, canal do YouTube. Para quem não me segue ainda, no Periscope, no Instagram, no Snap. Periscope, Instagram e Snap. Sigam lá, principalmente no Periscope e no Instagram. Todos os dias eu posto dicas, comentários, novidades. Então no Periscope e no Instagram eu estou como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. Só no Facebook, na fanpage, que eu estou com outro nome. Lá eu estou como Delegado Thiago com TH.
Mais algumas perguntas, então? Antes de encerrar, se vocês quiserem fazer mais algumas perguntinhas, eu respondo rapidinho. Mais algumas? Já é meia-noite 5, né? Uma hora e pouco de live, ó. Acho que por isso que o Instagram travou. O Instagram não aguenta ficar muito tempo. Parece que no Instagram, no Facebook, o máximo é 1 hora. Então no Facebook daqui a pouco também vai travar, vai cair. Mais alguma pergunta? Valeu, Rafael, muito boa, foi ótimo. Natália, não cabe transação nem suspensão. Ciela e Maria da Penha, não cabe transação nem suspensão. Puta, Cristiano, ficou muito longa a pergunta, não apareceu aqui. Valeu, Ana. Feira de Santana, Bahia, só chamar. Manda mensagem lá, vamos conversar. Que minha agenda é complicada. Eu já recebi outras propostas também. Quando eu consigo, eu palestro, mas manda um direct, manda uma mensagem para ter minha palestra na sua faculdade. Manda para mim. A gente tenta se adequar aí, adequar os horários, tudo. Assim que eu conseguir, a gente faz esse evento. Só mandar. Vamos tentar agendar. Tá bom? Vai ser um prazer. Bahia, né? Adoro a Bahia, Porto Seguro. Muito gostoso. Tantas belezas, né? Que nós temos na nossa querida Bahia. Tamo junto, Rafael, Cristiano. Fortaleza? Vou também. Vamos conhecer Fortaleza. Não fui ainda. Vamos conhecer Fortaleza. Rio já fui. Valeu, Lorena. O que mais? É isso aí, Serginho. Para passar o trator tem que fazer sempre os links. Doutrina, lei e jurisprudência, pessoal. Guardem bem isso. Sempre estudar por doutrina, lei e jurisprudência. Se você quer ter uma bagagem boa, se você quer ter um arsenal forte, você tem que estudar pela lei, doutrina e jurisprudência. Ó, deixa eu fazer um link aqui também. Já que vocês perguntaram de palestras, eu vou divulgar para vocês aqui rapidinho. Eu quero fazer um evento gratuito, eu quero fazer um evento beneficente. Estou com esse projeto, quero começar aqui em São Paulo. Quero fazer aqui em São Paulo um evento beneficente, arrecadar alimentos, arrecadar mantimentos, enfim, quero fazer esse evento beneficente, tá? Só que como eu sou muito ocupado, como falta tempo, eu vou precisar da ajuda de vocês. Então quem quiser me ajudar a fazer essa caridade aí, entre em contato comigo. Vamos tentar organizar, tentar ver um dia que é bom para mim. Eu vou em alguma faculdade, pago as custas, deslocamento, etc. Eu pago, tiro do meu bolso, a gente combina. A inscrição vai ser, sei lá, 1 quilo de alimentos. Quero arrecadar alimentos para distribuir para instituições de caridade, tá bom? Então, quem tem contatos, quem é de grêmios, quem é dessas comissões de faculdades, se quiser me ajudar, eu ajudo também, vou na sua faculdade, vou em algum outro lugar, a gente faz uma palestra, vamos reunir muitas pessoas, arrecadar alimentos, que depois eu quero distribuir isso. Quem quiser me ajudar, é só entrar em contato, tá? Depois, na hora que eu organizar mais isso, eu divulgo nas redes. Só que como vocês citaram em palestra, isso está na minha cabeça, eu queria ter feito agora, para Páscoa. Mas não vai dar tempo, a Páscoa já está aí, não vai dar tempo de a gente organizar, ir para alguma faculdade, para distribuir chocolates aí para as pessoas que não têm dinheiro para comprar. Não está muito em cima. Vai ficar para a próxima, para o mês que vem, não sei. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu sozinho, falta tempo, então preciso da ajuda de vocês. Você tem contato, se você quer ajudar, professor, aqui na minha faculdade eu conversei com a diretora, liberou o auditório, vamos reunir umas 300 pessoas, 400, vamos estabelecer que vai ser 1 quilo de alimentos a entrada. Tal dia o senhor pode, que dia que você pode? Fala um dia, então vamos organizar nesse dia e vamos fazer o bem, vamos espalhar o bem, que isso é importante. Eu vou pagar tudo, os custos, deslocamento, essas coisas eu me viro. Só preciso de uma alma boa para me ajudar. Aqui em São Paulo, preciso de uma alma boa e de um lugar, porque não dá para ficar correndo atrás de tudo, não tenho tempo. Tá? Quem quiser ajudar, vamos lá. Maravilha, maravilha. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta aí, alguma questão? Próxima live, vamos ver a próxima live. Ah, tem uma lei que está para sair, uma lei nova que vai mudar muita coisa, pessoal.
Assim que sair essa lei, eu vou fazer uma live sobre ela. Uma lei que vai alterar a questão da investigação criminal. Tá? É uma lei nova. Tô com uma surpresa para vocês que logo eu vou divulgar também. Uma, duas, várias surpresas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite e bora passar o trator. Valeu, pessoal. Eu quero uma live do Delta Conselheiro. Vocês viram que o Delta Conselheiro é aquele japonesinho, né? Aquele chinesinho para demonstrar sabedoria. O Delta Conselheiro usa o trator e o chinesinho, não é? Chinesinho para falar. Eu pensei no Confúcio quando escolhi o chinesinho. Então os textos do Delta Conselheiro sempre tem o chinesinho como símbolo, tá bom? Então é isso. Boa noite, fique com Deus. E bora passar o trator. Até a próxima. Valeu.